Pronto. Boa tarde, gente. Sou Tatiana, instrutora da Arcolor. Hoje a gente tá aqui de novo na minha casa de quarentena, né? E hoje a gente vai fazer decoração nas maçãs banhadas com chocolate. Deixa eu só compartilhar aqui no meu. Compartilhar. Deixa eu ver se apareceu. Foi. Deixa eu ver quem tá entrando. Oi, Tânia, tudo bem? Silmara, tudo bem, Silmara? Veio hoje de novo, obrigada. Então, hoje a gente vai fazer a decoração das maçãs banhadas. Então, o que que eu fiz? Eu já adiantei o chocolate da maçã, eu só vou explicar pra vocês, pra não ficar uma live tão extensa. E já comecei a adiantar também as decorações. Então, o tipo de chocolate que eu trabalho pra decorar as maçãs. Maçã banhada de chocolate, eu gosto de fazer no máximo um dia antes. Então, se eu tiver que entregar minha maçã amanhã, eu banho ela hoje, faço a decoração hoje e entrego amanhã. Porque muitas vezes quando o pessoal recebe essa maçã na festa, ela não vai consumir no mesmo dia. Então, às vezes ela consome depois de um dia, 2 dias. Eu acredito que uma maçã banhada assim, ela tem a durabilidade de mais ou menos 3, 4 dias. Só que a gente tem que fazer o mais fresco possível para a pessoa ter esse tempo de espera. Se a gente faz ela já 2, 3 dias antes, quando você entregar pra pessoa, ela já tá no limite de consumir. Porque essa maçã, ela acaba oxidando, né? Porque a gente fura ela com palito. Então, ela já não vai ter a mesma durabilidade de uma maçã normal que a gente conserva em casa. Então, por isso. Então, eu venho, primeira coisa que eu faço, vou higienizar bem essa maçã, lavo ela, tiro aquele cabinho dela e furo ela com palito. O chocolate que eu trabalho, eu gosto de trabalhar com o top da Harold. É chocolate fracionado. Eu prefiro chocolate fracionado, uma porque eu não preciso ter o trabalho de dar o choque térmico, e outra porque ela fica exposta na mesa, né? Não tem aquela preocupação de derreter. É um chocolate mais barato, mais fácil de trabalhar. Em questão de gosto, como você come junto com a maçã, eu acho que não interfere muito, mas aí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem trabalhar com um chocolate nobre, fazer a temperagem dele direitinho para ele ter resistência de não derreter, aí fica a critério. Eu gosto de trabalhar com fracionado. Quando eu não trabalho com o top da Harold, eu trabalho com o fracionado da Cical, que eu também acho muito bom. Então eu vou derreter esse chocolate micro-ondas em intervalos curtos, né? De 15 segundos, aí mexo ele 15 segundos, pra mim não acontecer de queimar esse chocolate, porque às vezes a gente derrete ele rápido demais, a cada 30 segundos ou 1 minuto, você queima esse chocolate. Se você queima, ele sai do ponto, ele fica muito pastoso. Você precisa dele bem líquido para quando você banhar essa maçã, você tirar o excesso dela e ela ficar escorridinha, não ficar aquela maçã que a gente fala que é estriada, né? Cheia de estrias. Então, esse é o processo que eu faço para banhar. Então, banhei as minhas maçãs, as decorações, se eu quiser, eu já posso ter deixado adiantada antes. Então, tudo que for de pasta americana, eu posso pegar uns 3 dias antes, 1 mês antes, o tempo que eu tiver livre, e deixar pronta, conservar do jeito que eu falei nos vídeos anteriores. E aí, no dia, banhei a maçã, já coloco a decoração que tá pronta. Então, a decoração, sim, eu posso adiantar. A maçã, eu deixo pra fazer no dia ou, no máximo, um dia antes. Então, aqui eu já banhei a minha maçã, já estão no palito. Eu gosto de entregar nessas bandejinhas aqui, ó, que são umas bandejinhas laminadas de papelão, ó. Elas vêm de pacotinho, às vezes, com 25, com 50. Eu acho que fica mais bonito do que colocar no saco. Mas aí também é critério de vocês. Se vocês preferirem embalar no celofane, dar o laço nela, também pode. Eu acho que assim fica mais bonito, porque o desenho fica mais exposto. E aí eu faço o laço, coloco pérolas. Então aqui, ó, eu já dei o laço. Tem até uma fita aqui, ó, que eu vou só mostrar o laço pra vocês, ó. Dobro ele no meio e amarro normal. Faço o lacinho separado da maçã, eu não faço ela na maçã. E aí eu venho com cola quente e colo esse laço. Aí eu posso colar pérolas. Tem gente que faz esse cabinho com canudo, aqueles canudos de papelão.
tem gente que faz com garfo descartável. Então, esse palitinho aqui. Então eu já banhei a minha maçã no palito e já coloquei a decoração que vocês também vão escolher. O que eu gosto de fazer quando eu vou a minha maçã aqui, porque se eu derreto o chocolate e colo, o chocolate aqui eu tenho uma superfície muito lisa, então o chocolate vai soltar de novo. Até eu entregar, isso daqui já vai ter saído quando eu estiver fazendo o transporte. Então eu gosto de fazer o quê? Pegar um pedacinho de pasta americana. Oi, Rosa, tudo bem? Tereza, tudo bem? Todo dia vocês estão aí, né? Quem mais tá aqui? Flaviane, a Lucélia, a Fabiana. Então eu vou molhar essa minha pasta americana, que eu vou fazer como se fosse uma colinha com ela, ó. Venho debaixo da torneira. Molhei. Fiz como se fosse uma gosminha, ó, um grudezinho. E aí eu venho e coloco a minha maçã aqui, ó, e aperto. Então aqui, ó, depois que essa pasta americana seca, ela não solta mais, ó. Essa eu colei ontem, ó, ela já tá super firme. Então no começo, quando eu colo, ela ainda fica saindo do lugar. Depois que ela secar, não. Então aqui ela vai estar bem segura pra me conseguir fazer o transporte. E o que eu gosto de fazer é uma dica que eu vou dar pra vocês. Eu pego a minha caixa de transporte, ligo a minha cola quente, aqui eu já tô com a minha maçã colada e firme, então daqui ela não solta. Eu coloco uma gotinha de cola quente embaixo do papelão e colo na minha caixa de transporte, porque aí eu vou segura. Eu coloco ela atrás do banco do carro e não tenho preocupação nenhuma de quando eu chegar lá, uma maçã ter batido na outra e desmanchar a decoração. Então só uma gotinha de cola quente eu coloco e grudo na caixa. E aí quando eu chego para entregar para cliente, eu pego por essa parte de trás aqui, ó, e solto todas da caixa e entrego para cliente solta. Mas aí eu levo assim para mim não ter o perigo de chegar com a massa toda desmontada lá. Então aqui, essa tampinha de pasta americana eu também já adiantei, eu vou cortar uma para vocês verem. Oi, dona Lourdes, tudo bem? Ó, pra me fazer a tampinha, vou só mostrar com qualquer cor, que é só pra vocês verem mais ou menos, ó. Vou sempre precisar tirar da embalagem a minha pasta americana, sovar ela bem, porque isso a gente ativa a goma da pasta e não corre risco de a pasta ficar quebradiça. Vou abrir aqui em cima do meu silicone, por isso eu não preciso passar nada na bancada, já posso abrir direto aqui em cima, ó. E aqui, ó, essa tampinha que eu fiz, primeiro eu marquei com o marcador, que são essas plaquinhas, tem vários desenhos e modelo diferente. Então vim aqui, marquei. E com a tampinha, ou com um cortador redondinho, eu cortei aqui e fiz a minha tampinha. Então aqui esse meu cortador ele tem 7,5 centímetros. Vocês vão encontrar eles tanto como joguinho, kit, ou também de alumínio solto. E aí você pode escolher por tamanho. E ela já fica com esse desenho assim, ó, todo marcado, fica lindo. Vou aproveitar aqui que eu já tô mexendo com o verde e eu vou fazer a minha base aqui, ó. Vou aproveitar essa colinha que eu já tenho pra minha outra maçã e vou fazer uma base verde pra essa daqui, que também é uma opção. Então eu posso cobrir a tampinha toda com a pasta e aí eu já não preciso fazer aquela colinha, porque aqui eu já vou ter pasta que gruda no papelão e pasta que vai grudar na maçã. Então a pasta já tá entre os dois. Aí eu já não preciso fazer a colinha. Eu posso vir direto e colocar a maçã em cima se eu cobrir a bandeja inteira, ó. Oi, Maria. Tudo bem, Caio? Ó, eu vou cobrir a minha superfície toda da bandeja. Então aqui, ó, como a minha bandeja é maiorzinha, eu peguei um cortador do mesmo tamanho dela, ó. Corto.
E aí eu vou passar só uma colinha, aqui é a minha cola de CMC, que eu preparei com esse pozinho. Então aqui é o pó do CMC, ele vem assim em pó, ó. E aí ele diluído com água, ele vira um gel, que é esse gelzinho aqui, ó. Então pra mim fazer esse gel, eu misturo uma colherzinha de café do meu pó do CMC para 50 ml de água. Se vocês não trabalham com muita frequência com pasta americana, faz meia receita dessa, porque essa colinha ela tem durabilidade de mais ou menos uns 15 dias. Pronta. E se a gente guarda o pó, é mais vantajoso, porque ele tem validade de quase 2 anos e a gente não perde. Então não utiliza muito, não trabalha muito com pasta, faz meia colinha para você não ter desperdício. Oi, Márcia, tudo bem? Ó, vou passar aqui, ó, a minha colinha de CMC na minha bandeja. Colo a tampinha que eu fiz. Então aqui eu tô revestindo a minha bandeja, ó. E aqui eu não vou precisar fazer aquela colinha que eu fiz no começo, porque aqui eu já tenho a pasta. Então eu venho só debaixo da minha maçã, passo cola também e grudo ela aqui em cima, ó. Então eu vou começar fazendo primeiro a decoração dessa daqui, ó. Essa maçã que eu vou decorar agora foi uma amiga minha que fez, a Maritel, e eu achei lindo. Foi até a foto dela que eu postei na publicação da aula de hoje, foi a maçã dessa minha amiga. E eu achei muito linda, ela também faz bastante encomenda pra fora. E aí eu usei a ideia dela e vou fazer aqui a minha bem parecida com a dela, tá bom? Ó. Vou pegar a pasta marrom. Aqui eu vou fazer como se fosse uma árvore e a entradinha da toca do coelho. E vou fazer o coelhinho com a bundinha entrando aqui dentro. Então eu vou pegar o marrom primeiro. Tem alguém entrando aí? Fizeram uma pergunta? Só pelo meu? Pelo seu. Ó, vou fazer primeiro um cilindro. Uma espessura média, ó, nem tão grosso, nem tão fino. Vou passar aqui, ó, na frente dessa minha maçã, ó, como se fosse a entrada de uma casinha, ó. Então, vou passar a cola em volta. Aplico a pasta americana, fazendo uma entrada mesmo, uma porta, ó. Até a parte de baixo. Tirar aqui o excesso. E aqui eu dou só uma apertadinha, ó. Pra ela ficar mais compacta com a minha maçã, ó. Vendo? E vou fazer umas marcaçãozinhas pra fazer como se fosse galinho de árvore, ó. Só vou dando umas batidinhas assim com a minha estequinha. Pra fingir que é como se fosse madeira, né, aqui. Dei umas batidinhas. Na parte de cima, eu vou colocar uma cenourinha, só que aí eu vou colocar ela como se fosse a metade da cenoura. O resto da cenoura a gente finge que tá pra dentro. Então aqui, ó, vou pegar um pedaço de pasta laranja. Todas essas pastas que eu tenho aqui, elas já estão tingidas, porque a gente tem elas coloridas, 20 cores. A gente tem assim, nessa embalagem de 500 gramas, já tingida. E a gente tem a branca também, que é essa outra embalagem, ó. Aí a branca a gente tem sabores variados também. E se a gente quiser comprar a branca e fazer a pigmentação com corante, sempre corante em gel, ó, os liquigéis, também eu posso. Então aqui eu já tô trabalhando com as minhas tingidas, mas se eu quiser fazer a coloração eu também posso. Então aqui eu vou fazer, ó, uma bolinha, uma coxinha,
Como aqui eu vou colocar a minha cenoura como se tivesse a metade pra dentro e a metade pra fora, eu vou dar uma apertadinha nessa parte de baixo, ó, porque ela vira metade de uma cenoura, tá vendo? Aperto a parte de baixo e faço um furo aqui na parte de cima, ó. Que aí essa parte de cima vai ser onde eu vou colocar aqueles cabinhos verdes, que é os matinhos da cenoura. Então, vou aplicar ela aqui na parte de cima. Ó. Faço os risquinhos marcando como se eu tivesse marcando os risquinhos da cenoura, ó. Então, tô fazendo aquelas marcações que a cenourinha tem. E vou fazer a parte verde da ponta da cenoura. Sempre sovando a pasta para ativar a goma dela. Vou fazer um cilindro. Abrir. E desse cilindro, eu vou tirar um risco pra mim fazer a parte de cima da cenoura, ó. Então, eu vou acertar uma ponta e a outra. E aí, eu vou ter uma tira. Dessa tira, só na ponta dela, eu vou cortar tirinhas, ó. Tá vendo? Só na pontinha. Ela vai ficar assim, ó, como se fosse uma sainha, ó. As pontinhas toda cortadinha. E vou enrolar. Enrolo. Enrolei, ela vai ficar assim, ó. Vou aplicar ela dentro desse furinho que eu deixei. Então, aqui tem um furinho. Eu venho e aplico a parte verde, ó. Apliquei essa parte verde, vou fazer florzinhas pra me colocar em volta e o coelhinho dentro da toca. Então, aqui, ó, vou fazer florzinha amarela pra me sair um pouquinho do pink, né, que eu só faço pink, pink, pink. Vou fazer amarela e pra não fugir totalmente da cor que eu gosto, eu vou fazer pink também. Então, eu vou variar com as duas cores, ó. Aqui é um molde de silicone, não preciso passar nada no molde porque ele não gruda, é só colocar a minha pasta americana dentro, apertar e já tiro ela no formato, ó. Fiz duas amarelinhas e vou fazer duas rosas. Mesma coisa, ó. Coloco dentro do molde, aperto e eu já tiro ela no formato. E aí essas florzinhas a gente pode fazer assim no molde, pode fazer com cortadores, o que vocês tiverem em casa. Na ponta dessas flores eu vou fazer as bolinhas brancas. Então, vou fazer só bolinha pra me colar dentro. Essas massas ficam uma graça pra dar de lembrancinha agora na Páscoa. E aqui também eu tô fazendo temática de Páscoa, né? Mas aí a criatividade vai de vocês. Pode fazer com tema nas festas. Então, dá pra criar em cima dessa maçã bastante tema. Passo a cola dentro do miolo das florzinhas, a colinha aquela que eu preparei. E colo as bolinhas. Aqui, ó, eu tenho também folhas, né? Desenho de folhas no meu molde. Então, eu vou também tirar aqui o desenho das folhinhas, ó. Então, eu vou colocar aqui a pasta dentro do molde. E tiro no formato. Então, é só colocar dentro, ó. O bom é que essa parte do molde, ele é tão facinho que às vezes você tá na correria fazendo alguma coisa e pode pedir pra alguém adiantando pra você, né? Porque não tem segredo, não é modelagem, né? Qualquer pessoa consegue te ajudar.
Ó, tirei as folhinhas. Agora eu vou colar essas flores aqui na minha maçã. Não vai marcar as flores? As flores? Não, ela já tem a marcação porque é do molde. Ah, verdade. Ó, vou colar uma aqui. Vou colar uma amarelinha aqui. Uma rosinha do lado. E vou colar uma amarela aqui embaixo, ó, no meu gramadinho. Ó. E aí eu vou também colocar as folhinhas do lado. Passo a colinha e colo as florzinhas, as folhinhas também, ó. Ó, só assim ela já tá bonitinha, né? Quando coloca o coelhinho dentro, então, fica melhor ainda. Então, pra mim fazer o coelhinho, vou pegar a pasta branca. Vou sovar ela. E vou fazer o coelho. Então, aqui, ó. Como eu vou fazer só a bundinha do coelho pra dentro, uma bolinha. Pressiono essa bolinha. Pressiono. Vou passar a colinha e colocar ela na entrada da minha casinha. Como se meu coelho estivesse entrando dentro da casinha. Tem uma dica legal que eu vou falar pra vocês agora, pra fazer o rabinho de uma forma diferente, que é numa peneirinha, ó. A gente pega uma peneirinha comum, essas peneiras de casa, um pedacinho da pasta americana, e eu venho aqui, ó, coloco dentro da minha peneira e começo a apertar ela pra ela sair pra fora, ó. Vou pressionando, porque ela vai passando pelo furinho, ó. Só venho apertando ela aqui dentro, pra ela ir passando pra fora do furo, ó. Ela vai saltando pra fora. Até eu tirar tudo aqui de dentro, eu vou fazer isso, ó. Pressionando. Ó. Saiu pra fora, eu venho com o estiletezinho e vou cortar, ó. Tiro ela daqui cortando, ó. Que aí quando eu corto ela também dá uma juntadinha. Ó, aí fica assim, ó. Pomponzinho. Com o rabinho todo saindo pra fora. Tirar aqui o excesso. E vou colar na parte de cima dessa minha bundinha, ó. Então eu vou vir aqui. Vou colar. Olha como fica bonitinho. Parece o pomponzinho mesmo do rabo dele. Só numa peneirinha. Apertei, ó. Tirei completamente a pasta de dentro dela, jogando pra fora da peneira. E aí fiz o rabinho. Agora eu vou fazer as duas pegadinhas do pé. Duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Bolinha. Um cilindrinho. Dou uma achatadinha. Mesma coisa do outro lado. Bolinha. Cilindrinho. Dou uma achatadinha. Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Tá ótimo. E aqui eu vou marcar, ó. Vou marcar as duas pegadinhas no pé, ó. 2 risquinhos. Ó. Do outro lado a mesma coisa. E vou colocar a parte rosa, que é as pegadinhas embaixo do pé dele. Então eu venho aqui.
Que a Faço. Rosa tá dizendo que ficou uma graça. Obrigada, A Rosângela tá Rosa. dizendo que tá lindo. Rosângela, obrigada. Ó, vou fazer as pegadinhas debaixo do pé. Então é 3 bolinhas pequenininhas e uma grande pra cada lado do pé dele. Três pequenininhas e 2 grandes. Obrigada, Ana Paula. Ana Paula tá falando que ficou lindo. Obrigada. Ó. Aqui eu vou debaixo do pezinho dele passar a colinha. Colo a grande em cima e as 3 pequenas embaixo. Ó. Mesma coisa do outro lado. A grande em cima e 3 pequenas embaixo. E vou passar a cola aqui, ó, e colocar os pezinhos dele. Então o pezinho dele tem que ficar com as pegadinhas saindo pra fora, né, que é como se ele tivesse com o pé pra trás, porque ele tá entrando dentro da toquinha. Então eu venho aqui, passo a cola e grudo. Deixa eu acertar aqui. Ó, que gracinha. Eu acho que nessa maçã aqui não fica legal mais colocar pérola nem laço, porque aqui, ó, já praticamente tampou tudo, então não tem mais o que a gente colocar. Ela já tá tão enfeitadinha com flor, com coelhinho, eu acho que assim ela já tá ótima. Ó, vou deixar essa aqui de cantinho pra gente decorar as próximas. Posso fazer nenhuma, só cenourinha. Ó, aqui ela já tá decoradinha com o meu laço, as pérolas que eu colei com cola quente. Então eu posso fazer só cenoura também nessa, ó. Obrigada, Carla. Boa tarde, Stephanie. Ó, a cenourinha, eu vou pegar a pasta verde, ó, laranja, fazer uma bolinha, uma coxinha mais alongadinha, bolinha e coxinha mais alongadinha. Mesma coisa com as outras, bolinha e coxinha. Às vezes quando eu vou fazer cenourinhas em muita quantidade, eu divido ela no meio, porque eu já faço 2 de uma vez. Mas aqui eu vou fazer uma por uma mesmo, ó. Vou marcar os risquinhos. Só dando batidinha com o estilete. Vou furar a parte de cima. Ó, faço o furinho pra colocar a parte verde. Furinho. E aí eu vou fazer a parte verde. Mesma coisa que eu fiz naquela cenoura maior, só que eu vou fazer a tira menor, que é pra ficar mais delicada, porque essa cenoura é menorzinha. Obrigada, Tânia. A Vera tá te dando boa tarde aqui. Oi, Vera, tudo bem? Ó, bolinha, um cilindro, abro a minha pasta. Daqui eu vou tirar uma tira, só que mais fina do que na outra cenoura, porque a outra cenoura era maior, então eu fiz uma tira mais grossa. Mas o processo é o mesmo, ó. Só as pontinhas cortando, ó. E aqui eu já tiro pra todas as cenouras, ó. Separo. 1, 2, 3 cenourinhas. E vou, mesmo processo, enrolar, ó. Venho aqui, enrolo todas.
E aqui, ó, posso até tirar um pedacinho do excesso de baixo pra não ficar tão alto aparecendo. Passo a cola dentro dos furinhos. E coloco a parte verde da cenoura. Estão perguntando se você tá usando somente a pasta americana. Aqui somente a pasta americana, porque tudo que eu fiz vai ficar meio que deitadinho, não tem que ficar firme pra cima. Eu vou fazer um outro coelho agora, que a orelha dele tem que ficar em pé pra cima. Aí sim eu misturo o CMC, por enquanto é só pasta pura. Ó, a cenourinha eu vou colar. Tem um detalhe que eu gosto de fazer, que eu vou até mostrar pra vocês. A sobrinha do meu chocolate branco, que eu derreti, tá no meu micro-ondas. Eu vou derreter ela um pouquinho, porque dependendo do detalhe que eu vou colar, quando é mais pesadinho, igual essa cenoura, ou as orelhinhas que eu vou deixar elas em pé aqui, eu gosto de colar com chocolate, porque ela não vai ficar deslizando toda hora. Como aqui ela é meia pesadinha e ela vai ficar assim em pé, possa ser que só com a cola ela escorregue. Então, detalhes pequenos eu gosto sempre da cola. Agora, quando é detalhes um pouquinho maior ou mais pesadinho, eu coloco com chocolate. Tipo, vamos supor que eu fiz um bolo. Aqui tá o meu bolo. Ao invés de eu querer colocar o laço na parte de baixo, eu quiser colocar ele aqui na parte de cima. Só a cola não vai ter sustentação, porque a cola vai escorregar por causa do peso do laço. Aí eu colo esse laço com chocolate, porque aí ele vai sustentar mais. Então, esse tipo de colagem que eu gosto de fazer com chocolate. Deixa eu só colocar pra derreter. Colocar pra derreter o restinho de chocolate que eu tenho aqui. Então aqui, ó, não sei se quem fez a pergunta entrou agora. A única coisa que eu fiz é que eu já tô trabalhando com essa pasta aqui tingida, ó. Mas aí se você quiser comprar essa daqui, que é a branca, você pode fazer a coloração com qualquer liquid gel da Arcolor, ó. Todas as cores a gente tem também pra fazer a pigmentação. Ó, derreti o restinho do chocolate que tava no meu potinho. E eu vou fazer a colagem desses detalhes com ele, porque dependendo do que eu vou colar eu prefiro. Então eu vou passar com um pincelzinho também, ó. Aqui na parte de trás eu passo um pouquinho, não é excesso, ó, é só uma meladinha. No começo, até esse chocolate secar, possa ser que ainda fique escorregando um pouquinho. Mas depois que ele seca e firma, ele já não vai soltar mais. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colar com esse chocolate. A Rosa tá perguntando se pode colar com glacê real também. Isso, com glacê real também. Como eu já tinha o resto do meu chocolate derretido, porque foi ele que eu usei pra banhar as maçãs, eu aproveitei ele, né? Nesse caso, porque eu já tô com chocolate, a sobra de chocolate, porque eu fiz maçã. Agora, no caso de um bolo, por exemplo, eu não vou ter mexido com chocolate no bolo. E aí eu tiver já com... o glacê é mais fácil, que eu posso misturar ele com água e colar com ele. Então aqui eu tô utilizando chocolate porque eu já tinha ele derretido. Se é no bolo, eu acabo utilizando o glacê porque vai ser mais fácil na hora pra mim. Então os dois vai dar certo e aí eu procuro o que tiver mais fácil na hora. A cola de CMC eu usei pra colar os detalhes. A Vera tá perguntando. Então a cola de CMC eu usei, Vera, nessas pecinhas aqui menor, pra colar o coelhinho, detalhe. Então sempre quando eu vou colar pecinhas, eu sempre colo com a cola de CMC. Que é esse pozinho aqui, ó, diluído com água. Sim, é uma colher de café dele pra 50 ml de água. E aí ele vira esse gelzinho e eu uso pra colar todos os detalhes. E o pozinho do CMC eu vou usar agora pra me modelar a orelha do outro coelho que eu vou fazer, que é pra me firmar essa orelha. Então eu vou deixar essa maçã aqui e vou trabalhar essa outra. Então aqui eu vou pegar a pasta branca e aí nessa hora eu vou colocar o CMC pra mim trabalhar com ela, pra me firmar essa pasta, porque aqui o meu CMC, ele vai servir como um desumectante, ele tira a umidade da minha pasta e resseca ela. Então quando eu fizer a modelagem da orelha, por exemplo, ela vai ficar em pezinha do jeito que eu quero, sem ficar descendo. Então por isso que eu uso o CMC. Mas coloca o CMC só na quantidade da pasta que você for usar na hora, não coloca uma quantidade grande pra você guardar.
porque essa pasta provavelmente você vai perder ela, porque ela resseca muito. Às vezes você colocando 5 segundinhos no micro-ondas, ela dá uma voltadinha, você mistura com mais pasta, você consegue utilizar de novo, mas é melhor não arriscar perder essa pasta. Então faz só a quantidade que tá fazendo na hora, que aí você não corre risco nenhum de perder ela, né? Então aqui, ó, vou tirar 2 bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho. Aplico o CMC só a pontinha da minha faquinha, ó. E acrescento aqui na minha pasta. Misturo. Então, nas outras eu tinha utilizado a pasta americana pura e aqui eu tô colocando o CMC pra firmar. Mesma coisa eu vou fazer com a outra orelha. Misturo. Mostra de pertinho essa daqui, ó, que eu peguei a ideia da Maritel. Viu, Mari, como ficou linda? Aqui eu peguei a ideia sua, que a sua tava perfeita. Falar pro pessoal entrar no Face dela depois também. Verdade. O Face dela é Maritel Dias. Depois, se vocês quiserem olhar o trabalho dela, ela faz encomenda pra fora, tá, gente? Ó. Bolinha. Uma coxinha mais alongadinha. Dou uma pressionada. Mesma coisa do outro lado. Bolinha. Uma coxinha mais alongadinha e dou uma pressionada. Então, aqui eu já tenho as 2 orelhinhas. Vou afundar o meio pra mim colocar aquela parte rosa de dentro da orelha. Os 2 meinhos. E sovar minha pasta americana rosa mais clara. E vou fazer a mesma coisa, bolinha e coxinha, só que menor, para me preencher o espaço que eu afundei de dentro da orelha. Então, bolinha, coxinha, pressiono. Mesma coisa no outro lado, bolinha, coxinha, pressiono. Passo a cola dentro da orelha, colinha de CMC. Deixa eu tirar o chocolate que tá aqui na ponta. E colo dentro. Do outro lado a mesma coisa. Certo? Aqui eu vou colar com o meu chocolate pra ficar mais firme. Passo embaixo e colo na minha maçã. Aqui eu posso dar uma voltinha em uma orelhinha e na outra posso deixar ela em pezinho, ó, sem dar movimento. Ó. Oi, Dri, tudo bem? Adriana. E aqui eu vou fazer o laço, ó, com a pasta pink, que é pra destacar, né? Porque já tem um rosa de dentro da orelha, então eu vou fazer o laço com a pink. Bolinha. Beijo, Dri. Abro a pasta, que eu fiz um cilindrinho e vou abrir ela, ó. Pra mim fazer o laço em cima. Tem moldes também de silicone, pode fazer o laço com molde. Ou fazer assim na mão, ó. Vou tirar uma tira da grossura que eu queira que seja o meu laço. E uma mais fina, que é pra mim fazer o acabamento do meio. Então aqui, ó, vai ser pro meu acabamento do meio. E essa mais grossa vai ser o meu laço. Ó, a Mari acabou de entrar. Mostra a massa dela. Ó, Mari, a massa que eu fiz igual a sua.
Já falei pra todo mundo que foi você que fez, pra todo mundo entrar no seu Face pra pedir pra você, hein? Ó, aí aqui o lacinho, eu vou franzir essa pontinha, ó, como se fosse um leque. A ponta, a outra ponta. Vou dividir aonde é o meu meio aqui, ó. Vou pressionar o meio pra mim fazer a marcação. E faço um leque nesse meio também, ó. Franzindo pra dentro, pra fora, pra dentro e pra fora. Então, eu já tenho o meio dividido. Uso a parte de trás pra colar. Obrigado, Ruth. Ó, passo a cola aqui na parte de trás e dobro o lacinho. Ele fica assim, eu passo a cola no meio pra colar essa fitinha que eu tinha deixado separado. Então, eu passo a cola em volta dele, passo a fita e tiro o excesso dessa fita na parte de trás, ó. Então, essa parte de trás que sobrou, eu tiro o excesso. E vou colar esse lacinho na orelhinha dele. Ó, vou colocar meio de ladinho, que é pra gente fazer uma gracinha aqui, ó. Ó que fofinho que fica. E aí, vou fazer as duas bochechas, o olhinho e o dente. Como a gente tem espaço pra trabalhar aqui, eu consigo fazer o dente. Quando era aqueles coelhinho menorzinho, eu gosto de fazer só o furinho da boca, sem fazer o dente dele. Então, vou trabalhar a minha pasta americana pra ativar a goma dela, porque ela estava parada. Vou separar uma bolinha pequenininha, que vai ser o dente do meu coelho. E duas maiorzinhas, que vai ser a bochecha. Ó. Então, aqui, ó. No dente eu faço bolinha, coxinha, uma mini coxinha e pressiono. Tiro a pontinha pra ficar o dente reto e divido no meio, ó. Mesma coisa aqui, ó, bolinha, mesma coisa. E só pressiono. Pressionei as duas. Vou colar com a colinha de CMC esses detalhes. Então, eu venho, colo primeiro o meu dente, que é pra depois as bochechas esconder ele. Ó, colo primeiro o dente. Passo a cola na parte de trás. E colo as duas bochechinhas, ó. Uma do ladinho da outra. Vou colar e viro pra vocês verem. E a pontinha do meu dente, ó, eu escondo com as minhas bochechas, tá vendo? Aquela pontinha que tava pra cima, as duas bochechinhas vai tampar ela. Ó. E aqui eu vou só marcar as bochechinhas só fazendo furinho, ó. Com qualquer estequinha eu venho, um palitinho, e vou só furando, ó. Do outro lado a mesma coisa. E vou fazer o nariz. Então, com a mesma cor rosa que eu fiz dentro das orelhas, é o que eu vou fazer o nariz. Vou fazer uma bolinha, uma coxinha. E aqui, ó, eu vou dar uma pressionadinha e eu quero fazer como se fosse um coraçãozinho o nariz dele. Então, eu venho aqui, ó, eu já tenho uma coxinha achatada. Só vou dividir aqui essa ponta, ó. Separo bem ela, ó. E com a mão mesmo eu divido. Se quiser também pode cortar com um cortadorzinho, ó. Vê de pertinho se dá pra mostrar. Deu.
Então eu fiz um coraçãozinho pra ser o nariz, mas aí se vocês quiserem fazer com cortador, também pode ser. Vou colar aqui, ó, nessa divisória das duas bochechinhas. Vou colar e viro pra vocês verem. A Ana Paula tá perguntando com quantos dias de antecedência pode fazer. Ana Paula, dá pra você fazer a pasta americana até com um mês de antecedência, se você quiser, ou até mais. Então conserva ela fechadinha, eu gosto de forrar uma assadeira, coloco papel toalha, faço todas as decorações que é com a pasta e coloco dentro de um saco de celofane, porque aí esse saco vai proteger, se você pegar dias chuvosos, de não umedecer a sua pasta e ela querer ficar amolecendo. E se você pegar dias muito quentes, de não ressecar demais e ficar aquela decoração muito dura. Então isso vai proteger pra isso. Ou se você não quiser colocar em assadeira, pode ser aquelas caixas de transporte branca também. Agora a maçã, eu gosto de fazer no máximo de um dia pro outro ou no dia de entregar. Porque senão eu acho que ela pode oxidar, né? Porque se ela ficar vários dias, a gente sabe que a gente entregou com um dia pro outro, mas é que a cliente não vai comer nesse prazo. Às vezes na festa uma convidada leva pra casa e passa 3 dias na casa dela, se você faz fresquinho, ela dá esse tempo de espera. Agora, se você já deixou 3 dias na sua casa e entregou no limite, quando a cliente for comer, possa ser que a maçã esteja estragada por dentro, por causa do furo que a gente faz com o palito. Então aqui, ó, fiz, vou fazer só os olhinhos agora, ó. Pasta americana branca. Vou fazer 2 bolinhas pequenininhas. Bolinha, um tic-taczinho pequeno, ó. Bolinha e tic-tac. Dou uma pressionadinha nesse meu tic-tac. Deu pra ver de pertinho? Deu. E vou passar a colinha aqui, ó. Em cima do meu nariz eu passo a cola de um lado e do outro, ó. Com os olhos mais juntinho, pra ele ficar mais meiguinho, ó. Vou colar e vou virar pra vocês verem. Colo a branquinha de um lado e do outro. Ó, a parte branca, e agora eu vou passar para o pretinho dentro. Então, vou trabalhar minha pasta preta para me ativar a goma dela, porque ela estava parada. Fazer uma bolinha preta. E vou colocar nesse espaço dentro do branco, ó. Passo a cola. Eu vou colar e viro para vocês olharem. Tá, a tia Vera tá perguntando se dá pra fazer ovo de casquinha. Ovo de casquinha? Vera, explica mais um pouquinho, que eu não entendi. Como assim o ovo de casquinha? Fazer a decoração no ovo, você diz? Com a pasta americana? Ó, coloquei o preto. E aí dentro do preto, eu tinha até falado nas outras lives que eu fiz com os coelhinhos, que ao invés de fazer aquela bolinha branca, poderia ser feito com corante branco, ó. E aí eu vou fazer a pontinha, a pintinha dentro do preto com o branco, pra mim não ter necessidade de fazer uma bolinha tão pequena. Só que aí, se vocês forem fazer assim, deixa pra fazer perto da hora de entregar pra cliente, porque essa bolinha branca, ela vai começar a absorver a cor do preto embaixo, e aí ela vai ficar cinza. Então tem que ser mais pertinho do horário de entrega, tá? Vou virar aqui, ó, vou fazer... Ó. Cadê? A Vera perguntou de novo sobre o ovo, qual era a dúvida? Ainda não. Dá pra fazer em ovo de casquinha. Será que ela se referiu à decoração? Ó, aqui eu fiz o coelhinho. E aí eu posso fazer, se eu quiser, blush na bochecha dele. Eu tenho aqui um corante em pó rosa. Rosa, Só que eu... né? Hã? Rosa, como sempre. É, mas pra bochechinha tem que ser, né? Dessa vez não foi escolha, não. Então eu tenho um corante em pó rosa, só que se eu passar ele direto na bochecha, ele fica muito forte, vai ficar aquele rosa muito gritante. Então eu suavizei ele com um pouquinho de açúcar impalpável. Misturei aqui o açúcar impalpável, vou tirar até o excesso aqui na minha mão, ó, pra mim não ter excesso. E vou passar nas bochechinhas dele só pra dar uma corzinha, ó.
Só pra ficar mais meiguinho, ó. Deixa eu passar aqui e aí eu viro. Vê se dá pra ver no vídeo que as bochechinhas tá meio rosadinha. Dá pra ver sim. Ah, sim, ó. A Vera quer saber se dá pra ela fazer a decoração no ovo. Dá, o ovo vai estar inteiro, Vera. E aí você pode fazer as duas orelhinhas em cima, fazer os olhinhos, as bochechinhas, o dentinho, tudo do mesmo jeito que eu fiz aqui, só que o ovo vai estar mais ovalzinho, mas dá pra fazer também. Todas as decorações com a pasta americana. E no ovo, se o ovo não for trufado, você pode fazer antes também, porque nem a pasta vai estragar, nem o seu ovo, porque é todo de chocolate. A não ser que você tenha feito ele trufado, que aí o tempo do seu ovo vai ser o tempo do seu recheio. Você tem que saber qual é o tempo do seu recheio. E aí, se você estiver fazendo trufado e o seu ovo não aguentar muito, você adianta só a parte da pasta e deixa guardado. E quando você fizer o seu ovo que você tiver pra entregar, você coloca a decoração. Deu pra explicar, Vera? Era isso sua pergunta? Ó, falta só essa daqui, ó, pra gente decorar. Dá mesmo, Stephanie. Principalmente a gente que faz, dá uma dó de comer. Ó, aqui eu vou fazer um coelhinho, só que eu vou fazer ele achatadinho. Todas as modelagens que eu fiz, acho que na primeira live e na segunda live que eu fiz coelho, a gente chama de modelagem 3D, porque é os bonequinhos modelados. E essa daqui é modelagem 2D, que é quando a gente modela e pressiona. Então ela tá toda achatadinha, então a gente chama de modelagem 2D essas daqui, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que nenhuma. Então vamos lá, ó. O coelhinho, vou fazer ele todo achatadinho. Então é bolinha, pressiono. Deixa eu tirar o excesso. Bolinha e pressiono. Vou fazer as duas bochechinhas. Nesse caso eu não quero fazer dente, eu vou só furar o dentinho. Então, duas bochechinhas. Deixa eu já até colar aqui, ó. Vou passar a colinha aqui atrás. Colar. Colei. As minhas duas bolinhas. As duas bolinhas, eu passo a cola aqui na frente das bochechas, coloco uma bolinha do ladinho da outra e dou uma pressionada. Ó, uma do ladinho da outra, pressionei. E os dentes, ó, eu não quero fazer, então eu vou só furar a boca, ó. Coloco aqui, ó, e dou uma puxadinha pra baixo. Que aí eu furo, fica a boquinha furada, mas não teve necessidade de eu fazer dente. Furei. Vou fazer o narizinho cor-de-rosa. Então vai ser uma bolinha, uma mini coxinha, passa a cola entre as duas bochechas. Tati, manda um beijo pra Kaylin. Ela tá assistindo da Bolívia, de Santa Cruz, de Saluda. É, Keila? Kaylin. Oi, Kaylin. Beijo. Obrigada, hein? Ó. E aí eu vou furar as bochechinhas também do jeito que eu furei a outra. Só venho aqui, ó, e vou marcando, ó. Só pressionando, tá vendo? Vou fazer um furinho pra colocar os olhos. Toda vez que eu vou fazer olhinho nos bichinhos, eu furo primeiro e coloco a pasta lá dentro. Senão vai ficar com o olho parecendo que tá esbugalhado pra fora e eu acho que fica feio. Então aqui eu vou furar primeiro, ó. Peraí que eu vou furar e mostro pra vocês. Vendo? A Vera tá com mais uma dúvida se no ovo ela cola com chocolate ou com CMC. Se for peças grandes que vai ficar pesadas, é legal ela colar com chocolate ou com glacê real.
Se ela tiver feito decoração com glacê real, ela já pode utilizar ele mesmo pra fazer essa colagem. Ou então ela pode fazer com chocolate derretido. Porque se as peças for muito grandes, tipo as bochechas, como o ovo dela é maiorzinho, se as bochechas for muito pesadas, ela vai ficar descendo. Então aí é melhor ela colar com glacê ou com chocolate. Ó, vou fazer 2 bolinhas em formato meio de tic-tac, que foi o formato que eu furei os olhinhos dele. Oi, mãe, tudo bem? Oh, minha mãe tá me vendo. Vou passar aqui, ó, a colinha dentro. Acabou de sair do serviço, né? Já tá me curiando. Ó. Minha mãe falou que ela nunca ia ter tempo de ver a minha live ao vivo, que toda vez ela sai do serviço tem acabado. Hoje deu tempo. Manda oi pra mim, mãe. Escreve aí um oi. Ó, aqui com a mesma que eu fiz os olhinhos desse, o mesmo corante branco, é o que eu vou fazer. Tô só com a pontinha da estequinha e vou fazer bolinha aqui, ó, uma de cada lado. Espera que eu vou fazer e eu viro, tio. Que aí dá pra enxergar melhor. Uma de cada lado. Vou fazer as 2 orelhinhas. Então, a mesma coisa que eu fiz. Minha mãe não mandou oi pra mim. Não acredito. Ó. Tô com vergonha. Não, acho que ela não deve estar acertando fazer isso. Ó, bolinha. Uma coxinha bem alongadinha. Pressiono. Mesma coisa do outro lado. Bolinha. Uma coxinha bem alongadinha e pressiono ela na bancada, ó. Vou também o miolinho dela afundar pra colocar o rosa. Do mesmo jeito que eu fiz na outra orelha. Oi, menina, tudo bem? Ó, aqui também eu vou fazer a mesma coisa, ó. Bolinha, uma coxinha mais alongadinha, de um lado e do outro. Vou pressionar e preencher esse espacinho aqui, ó. Passo a colinha de CMC, aplico dos 2 ladinhos e vou colar aqui, ó, no meu coelhinho. Então, vou passar a colinha, vou achar aqui uma posição que eu acho que fique legal pra ele, ó. Dos 2 ladinhos. E uma orelhinha eu vou dar uma dobradinha pra dar movimento nessa orelha e a outra eu não quero fazer isso, ó. Vou deixar uma em pé e uma deitadinha, vê? Uma em pé e a outra deitadinha. E aqui eu também vou fazer um laço pra decorar essa menininha, porque eu quase não gosto de rosa. E aí eu vou fazer mais um lacinho rosa aqui pra ficar mais rosa aqui o meu trabalho. Então aqui, ó, se vocês tiverem molde de silicone, faz no molde de silicone. Ó, a Rosa disse que hoje eu tô internacional, tô sendo assistida da Bolívia. Tô muito chique, né, Rosa? Ó. Vou fazer na mão também esse laço menor, que é pra vocês também terem as 2 opções. Quem tem o molde em casa, faz com molde. Quem não tiver, faz dessa forma que eu vou fazer. É tipo o que eu fiz o grande, só que como ele é menorzinho, você tem que fazer com um pouquinho mais de delicadeza, ó. Então, tirei uma tirinha e uma menorzinha, que é pra ser a emenda. O outro grande eu consegui franzir as pontas. Aqui eu já não consigo porque é muito pequenininho, ó. Então eu só venho e dobro
a pontinha. Uma pontinha, a outra pontinha, ó, só pressiona as duas pontinhas. E a mesma coisa com o meio, ó. Só pressiono, porque não tem muito espaço pra mim franzir, fazer lequezinho. Passo a cola atrás e faço as duas emendas, ó. Ele vai ficar assim, pequenininho. Passo a cola na parte da frente e com essa fitinha mais fina, eu coloco aqui no meio, ó. E tiro o excesso também na parte de trás, com a tesourinha. Tirei o excesso. Obrigada, Mari. Passo a colinha e aplico o meu laço. Ó. Eu quase não trabalho com rosa, né? Só adoro, amo. A Ana Paula tá perguntando se fosse um coelho menino, o que poderia caracterizá-lo? Se fosse um menino, É. uma gravatinha aqui embaixo, ó. Aqui o meio das orelhas eu colocaria rosa do mesmo jeito, porque é o padrão das orelhas. E aí eu poderia mudar esse laço pra azul. E ao invés de eu colocar um laço na cabeça, eu coloco uma gravatinha aqui nessa parte de baixo. Que aí fica bem bonitinho também pra Gravatinha menina. borboleta, né? Isso, uma gravatinha tipo borboleta. Então, eu acho que foi isso. Vocês estão com alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre o que eu não tenha falado? Se vocês não perguntarem nada agora e eu ver alguma pergunta depois, eu respondo depois. E aqui eu banhei no chocolate escuro, né? Que é o chocolate ao leite. E as outras eu banhei no chocolate branco. Então, se vocês quiserem fazer a pigmentação do chocolate, derrete ele primeiro, deixa ele derretido conforme você estiver acostumado, banho-maria, micro-ondas, e aí faz a coloração. Sempre com corante próprio para chocolate, não pode ser qualquer tipo de corante, senão vai endurecer o seu chocolate. Quando é corante em pasta, geralmente ele é em gel, ele não tem composição de água, por isso que ele não endurece o seu chocolate, ele é à base de óleo, na verdade. Quando ele é em gel, ele é à base de óleo e aí ele não vai endurecer seu chocolate. E tem os pó também, que eles também servem para fazer esse tipo de coloração. Isso, Vera. Se for um menininho, faz gravatinha. Então eu espero que vocês tenham gostado. Essa semana a gente fez toda voltada para Páscoa. Se vocês não tiverem assistido as lives desde o começo da semana, a gente tem de segunda, terça até quinta-feira. E aí são coisas variadas. Até a próxima e fiquem em casa, hein, gente? Tchau, beijo!